Olá, olá pessoal, aqui quem fala é o Cristiano Bem. Eu sou host do nosso videocast, o ACXcast, o videocast da comunidade Amigos CX. É um prazer estar aqui com vocês hoje com uma convidada super especial, Thaís Pinto, que ela é gerente de reputação de CX no iFood. Thaís, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Cris. Muito feliz com o espaço, feliz de representar também um pouco do que a gente vem construindo em sexo no iFood. Pô, e que legal que a gente conseguiu marcar, né? Porque eu tive que marcar com ela uns 3 meses antes para a Foi um gente estar desafio. aqui. E hoje estamos aqui, mas muito legal ter a tua presença. Tá, iFood, assim, é uma grande referência aí, né? Como uma empresa no mercado brasileiro, que vem crescendo aí. Eu tenho muito orgulho de acompanhar esse crescimento, né? E principalmente quando a gente fala de gestão de experiência do cliente, vocês estão fazendo um trabalho muito legal. Eu acho que hoje vai ser uma oportunidade bem interessante para a gente trilhar aí os caminhos, entender um pouquinho mais do que vocês estão fazendo. Mas eu queria entender um pouco mais de você também. Eu queria saber, você hoje está como gerente, né, de reputação Isso. ali, mas eu queria entender a sua trajetória profissional. Como que você começou? Você se formou em quê? E como você parou aí no iFood? Boa. Em 2013, eu fiz uma transição de carreira. Tá, Então, eu estava no meio das planilhas, no meio da logística. Então, eu me formei primeiro em logística que legal. e eu me entendi que não era aquilo que eu queria. Era um cenário desafiador para a mulher e era um início de carreira. Então, eu acho que eu não tinha toda maturidade suficiente para lidar com aquilo. E eu fiz uma transição e comecei em sexo no Mercado Livre em 2013, atendendo mediação mesmo. Então, eu sempre trabalhei no marketplace e eu comecei no atendimento. E o que que isso fez de muita diferença para mim, assim? Eu levo uma referência de liderança até hoje em CX, que é o Rodrigo Tavares, que na época era diretor. Aham, E eu entendi que na minha carreira eu queria não só apoiar pessoas, mas eu precisava de propósito para construir as minhas jornadas. E uma coisa que tinha muito forte na época era a cultura centrada no cliente, que o Rodrigo empregava. Então, ele conseguia, como diretoria, permear toda a empresa, não só da liderança para cima, mas também toda a área de atendimento. E aquilo, de alguma forma, brilhou o olho, porque não era só fazer o atendimento, era você entender o problema que tinha por trás, levar isso para o negócio, conseguir construir melhorias que beneficiavam não só o negócio, mas também o consumidor e o vendedor no final do dia. legal. E aí eu me encontrei em carreira, assim. Então, a partir daí, mais de 10 anos de carreira, eu cresci, foram 6 anos no Mercado Livre. Eu passei pelo atendimento, passei por consultoria de super vendedores, depois de consultoria de vendedores, trabalhei em projetos junto com o time jurídico para mediação desses conflitos judiciais. E aí foi quando eu comecei a ir para novos horizontes, quis experimentar liderança. Para Uhum, isso eu fui para 99, passei um tempo na 99. A 99 ainda não era Didi ainda, sim, então fiquei lá um tempo, estruturei planejamento de CX, fiz toda a parte de payments de CX, também cresci, passei de coordenadora para coordenadora sênior. Na verdade, lá eu era team leader primeiro, depois fui coordenadora, depois coordenadora sênior de payments. E aí eu fui experimentar outros momentos também no Serasa, onde eu tinha uma squad de produto e um time de atendimento de experiência. Então eu consegui experimentar um pouco de como fazer essa fusão do que o atendimento precisa e como existe produto para orquestrar essa estruturação do que atendimento. legal. E aí, depois disso, conheci o iFood, onde estou até agora. Fui para o iFood em 2019 como coordenadora de autosserviço para B2B. Passei também por outras experiências em B2B, mercado no iFood, fiz a implantação do atendimento de mercado no iFood. Que legal. Depois, em 2021, eu fui cuidar de NPS, de voz do cliente. E aí cuidei um tempo de voz do cliente a partir de 2021 nessa transição, e agora estou como reputação CX. Cuido de todos os canais externos, cuido de voz do consumidor nesses canais externos, que cuida do ecossistema, e cuido também de toda a comunicação externa sobre CX no mercado. Que legal. Então,
pouquinho do resumo da trajetória de alguns anos aqui dentro da área de Pouquinho serviço. falado, mas muito vivido aí, muito Bastante, legal, muita bastante coisa. experiência. E fala pra gente quem é o iFood hoje, todo mundo já conhece, possivelmente todo mundo é cliente do iFood ou já foi cliente do iFood, mas dá uma ordem de grandeza assim do impacto do iFood hoje no mercado. Boa. Quando a gente fala de cliente no iFood, a gente está falando de uma tríade. Tá. Então, a gente tem o consumidor que faz o Uhum. pedido, a gente tem a pessoa entregadora que faz faz a entrega desse pedido, e a gente tem os nossos parceiros de negócio, que hoje não são só restaurantes como antes, mas a gente tem mercado, farmácia, uma série de negócios, e para arbitrar tudo isso, a gente também agora tem uma estrutura de pagamentos. Tá. Quando a gente fala em ordem de grandeza, a gente está falando de mais de 1 milhão de pedidos por ano. Então a gente comemorou ao Um bi, bilhão, um bilhão bilhão de pedidos por por ano. ano. A gente comemorou há pouco tempo o nosso marco de mais de 100 milhões de pedidos no mês. Legal. E para isso acontecer, a gente tem por trás pessoas, mais de 150 mil pessoas entregadoras. Sim. A gente tem 350 mil estabelecimentos fazendo com que esses pedidos aconteçam. E mais de 50 milhões de clientes dentro desse ecossistema. E acho que onde está a nossa responsabilidade em arbitrar tudo isso? Quando a gente pensa nesses estabelecimentos, a gente está falando que 95% são estabelecimentos pequenos. Uhum. São pequenos comércios. Uhum. Dentro desses pequenos comércios existem empregos, existem pessoas entregadoras também dentro deles. E em 2023, a gente apoiou movimentar 1% do PIB. Então é uma baita responsabilidade, é muita coisa. E dentro desse ecossistema enorme, existem problemas, com certeza. A gente Assim. precisa continuamente melhorar não só as experiências de toda a tríade, mas também ser mais justo e transparente. Então a gente tem um atendimento hoje que lida com mais de 3 milhões de reclamações por mês. Caramba, é bastante coisa. E normalmente, numa sexta-noite, em Aham. dias chuvosos, em feriados. É onde tem Então, esses picos, né? exato, tipo, quando você quer pedir uma pizza? Numa sexta-noite, no final de semana, no feriado, curtir com a família. Então, a gente está falando que, majoritariamente, os nossos pedidos são pedidos que remetem a muitas emoções. Uhum. O ato de sentar-se à mesa, de se alimentar, ou de pedir algo no mercado para você fazer um jantar especial para alguém, remete a emoções. Uhum. E a gente, de alguma forma, precisa olhar para esses 3 milhões e meio de problema dentro desse todo ecossistema e falar, puta, são 3 milhões e meio de pessoas me pedindo ajudas, ou para entregar esse momento especial para uma família, ou para que a família tenha esse momento especial à mesa, ou para que o restaurante também não saia no prejuízo e consiga arcar com todas as finanças desse estabelecimento. Sim. Então, é um pouco do resumo do que é o iFood, do que existe por trás só do app e como a gente enxerga e resolve esses problemas. E não são problemas, são pessoas pedindo soluções para o que acontece dentro desse ecossistema todo. Basicamente é isso. Meu, é muito legal entender o impacto que é gerado com isso, né? Porque, igual você falou, são 3 milhões de pessoas ali que estão entrando em contato, querendo resolver de alguma forma, mas ter esse olhar que não é só um contato, né? São as pessoas ali que, de repente, está num momento que, um momento mais de descanso, mas um momento importante, entender a situação e tentar resolver da melhor forma possível. É um desafio, né? Porque olha o fluxo, 3 milhões ali, em média, e fora de quantos pedidos no mês, mais ou menos? 100 100 milhões. milhões. É muito pedido, É né? muito pedido. É muito E pedido. além dos próprios consumidores, os clientes que estão ali, tem as demandas também dos entregadores, né? Então, como balancear isso da melhor forma, né? É o desafio Total. diário. Esses 3 milhões e meio já Já conta contempla eles. entregadores Tá. e parceiros, né? Parceiro, estabelecimentos. Estabelecimentos. Tá. Quando a gente fala só de consumidor, a gente está falando de 1,5 milhão de contatos. Tá. Mas mesmo assim Então, ainda também assim é muito alto. é muito alto. Bom, e como você define a experiência do cliente e qual a importância da experiência do cliente para o iFood, especificamente? Boa. Acho que tem um ponto importante sobre o iFood que a gente tem um modelo de gestão hoje que ele é fundamentado com base em cultura.
Legal. Então, isso de praxe já ajuda a cultura centrada no cliente. Demais. E dentro do nosso modelo de gestão, tudo começa cuidando das pessoas food lovers, que é como a gente chama os colaboradores que estão lá dentro, e tenha desenhado nesse mapa estratégico a tríade dos nossos 3 clientes. Legal. Então, já diz muito sobre o como a gente vem construindo essa cultura em prol do ecossistema. Então, quando senta-se e discute, se discute a cada semestre o que a gente vai fazer de planejamento estratégico, todos os líderes da empresa estão olhando para essa tríade e fala, putz, beleza, como a gente vai equilibrar? E claro que ali, naquele momento, quando a gente está fazendo o planejamento estratégico, falando com as áreas, a gente tem coisas que a gente precisa equilibrar. Alguns pratinhos fala, puta, esse aqui é mais importante agora. E Uhum. sempre é uma discussão que precisamos entregar melhores experiências, ser justos e ter eficiência. Sim. Porque no fim esse balanço é o que faz com que a gente consiga crescer e entregar cada vez mais valor para o ecossistema. E dentro desse cenário, não vou falar que é confortável, mas a gente já tem uma outra liderança comprada que a cultura centrada no cliente iFood, no cliente do ecossistema é importante. Isso faz com que a gente entenda e aprofunde nas discussões com inúmeras áreas. Legal. Sempre foi assim? Não. Não. Isso começou a partir de 2018. Então foi uma cultura que foi construída a parte. E hoje é assim. Então, ter esse olhar, ter já esse modelo de gestão do iFood, que todo mundo discute de forma aberta e que olha para um mapa que tem ali ilustrado cada um dos pilares dos nossos clientes, com certeza abre portas para que a gente construa essas pontes e tenha uma cultura forte. Não só centrada no cliente, mas de toda a empresa com modelo de gestão que direciona a entregar melhores experiências. Legal. Isso é super importante. A gente sempre bate nessa tecla, né, de cultura, 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 mas é isso, né? Porque na realidade a cultura não é aquele efeito de parede que está ali só para demonstrar a direção, mas é o dia a dia de cada um. E principalmente as lideranças, elas arrastam nisso, né? Então, o direcionamento, uma decisão, eu costumo mencionar que o grande desafio é assim, as pessoas falarem que elas são engajadas com a experiência do cliente é uma coisa, mas você tomar uma decisão estratégica baseada nisso, com uma visão a médio e a longo prazo, É duro. é duro e não é fácil, né, nos dias de hoje. Então, por isso que é tão essencial ter as lideranças ali. Você falou que começou em 2018. Como que foi esse trabalho com as lideranças e quais os desafios, não com a liderança, né, somente a cultura envolve as lideranças, mas tem todo mundo ali. Hoje são quantos colaboradores, mais ou Mais de menos? 6.000 food lovers. 6.000 food lovers, então, né, um trabalho massivo aí para passar essa cultura. Como que é isso? Como se constituiu e quais foram os principais desafios aí que vocês encontraram para a implementação? Boa, em 2018, a área de voz do cliente ela nasceu, Tá, centrada muito com a visão do NPS. tá. Então a gente teve um trabalho ali em 2018 para 2019 muito do aculturamento do que era o NPS, Uhum, do que o consumidor, o restaurante, o entregador trazia nessa pesquisa. Então a gente primeiro explicou o que era a métrica, como a métrica funcionava, que diferente de muitas métricas de negócio, né? O NPS não é tão simples de evoluir. Você precisa comunicar corretamente, implementar e depois de entender e implementar, também contar para aquele cliente que você implementou. Então a gente fez todo o trabalho do NPS System nessa época e mais do que isso, todo o trabalho de engajamento sobre essa métrica. Então a gente teve eventos com consumidores, eventos legal. dentro da empresa contando o que a gente fazia. A gente tinha reportes que mandava para alta liderança, contando também qual era o nosso NPS, quais eram os NPS de benchmarking no mercado, onde a gente queria chegar, porque isso era importante. Então a gente começou exatamente pela base naquela Legal. época. À medida que isso foi crescendo, a gente foi colocando o NPS nos mapas estratégicos, nos Uhum, painéis estratégicos. E aí a gente, quando essa métrica é comprada, tem o buy-in da alta liderança, você começa a ver movimentos para além das áreas. legal. E aí a responsabilidade aumenta. Você Exato. abre uma porta, mas como você cruza esses indicadores com os indicadores do negócio?
Como você mostra e aporta o valor. Agora, das métricas, não só do NPS, mas de todas as métricas de experiência, dentro de cada uma das áreas que você precisa construir essa relação. E esse é o santo grau, né? Não, e parece muito fácil Ma fazer, mas é um time muito generalista, multidisciplinar. E o porquê isso? Porque a gente começou a construir esse time, era um time que tinha desde pessoas de data a pessoas de Uhum. comunicação e engajamento. Então, como você cruza, como você prova valor, aí depois como você comunica isso muito bem dentro das áreas, trabalha junto com as áreas, comunica para toda a companhia do que você vem construindo. É legal falando, mas até você conseguir o engajamento dessa comunicação, até você entender o que está por trás da outra área e aonde está o ganha-ganha. Porque acho que Uhum. a gente sai desse momento que é a empresa precisa comprar CX e a gente foi muito para o momento que é não, eu preciso entender o que tem na outra área e eu preciso aportar valor na outra área por meio Exato, da experiência. E foi exatamente. exatamente essa Que transição legal. de 2019 para 2020. Uhum. Em 2020 começa a pandemia. Foi uma E loucura, né, foi assim. uma loucura, todo mundo em casa. A gente teve uma gestão que fez todo o trabalho de colocar as mais de 3.000 pessoas que estavam nos nossos atendimentos terceiras no home office. A gente teve todo um trabalho operacional dentro do atendimento que foi bem pesado. A gente estava implantando o iFood Mercado, então a gente tinha um novo negócio sendo implantado e, ao mesmo tempo, a gente tinha uma responsabilidade enorme, porque o iFood foi uma das principais empresas na pandemia. Foi. Então, tinha não só um trabalho estrutural de CX, que era o trabalho operacional mesmo que tinha que ser feito, e a gente não poderia deixar cair a peteca também da parte de VOC. E foi quando a gente começou a trabalhar de uma forma melhor estruturada nas redes sociais. Porque daí foi uma enchente de coisas nas redes Uhum. sociais. As pessoas estavam com mais tempo, entre aspas, e com respeito a esse tempo, mas as pessoas tinham poucas válvulas de escape de relacionamento e a rede social foi muito utilizada nesse momento. Uhum. E foi quando a gente começou a abranger toda a parte para além do NPS, para além do CSAT, a gente também começou a usar as vozes da rede social para falar, putz, precisamos resolver esses problemas, este mapa. E foi aí que, dentro da minha estrutura, eu ganhei a área de redes sociais, de CX. Hoje eu atuo ainda nessa área, cuidando só relacionado às reclamações. Então, a gente tem uma governança que marketing olha para toda a parte de conteúdo, engajamento, Uhum. e a área de CX cuida para todas as partes de reclamação ou algo relacionado à experiência, intermitência no app e afins. Uhum. Então, a gente teve uma enxurrada de conexão no aplicativo, dimensão nas redes sociais, muitos restaurantes fechando as portas e pedindo para entrar no iFood. Foi quando a gente cresceu mais de 5.000% as Nossa. solicitações de cadastro no app. Então, foi um momento que, para a experiência, foi um momento de precisamos ter a base muito bem estruturada, precisamos olhar para o que o cliente está falando e precisamos priorizar tudo isso. E Legal. neste momento, a empresa foi obrigada a olhar com mais carinho para a experiência do cliente, toda a empresa. E foi aí que, num momento muito difícil, que o aculturamento aconteceu de uma forma dolorida. Uhum. Precisávamos acolher todo esse ecossistema de uma forma ágil e resolutiva. Então, foi um momento bem desafiador, assim, bem intenso de trabalho, mas quando a gente olha para trás, mesmo com toda a tristeza que a pandemia deixou, a gente consegue ver como a gente conseguiu cadastrar mais restaurantes e fazer com que restaurantes pequenos eles conseguissem continuar suas atividades. A gente conseguiu antecipar repasse desses restaurantes para que Que eles legal. pagassem também as pessoas que trabalhavam nesse restaurante. A gente conseguiu que pessoas, de uma forma carinhosa, entregassem uma comida para um ente que não conseguia ver naquele momento. Então, tinha muitas famílias que faziam compra para as pessoas que ou estavam com a doença na época, com o vírus na época, Uhum. ou que de alguma forma não conseguia ver essa família, e era uma forma de acolher. Então, foi um momento desafiador, mas um momento em que a gente viu qual era a nossa responsabilidade de fato, e a empresa, tipo, arcou com essa responsabilidade e conseguiu construir ainda mais cultura em meio a esse ecossistema, assim. Então, 2020 foi um marco triste e importante,
E a partir daí, a gente tem em 2022 ali, a sociedade voltando às ruas, né? Uhum. 2021, 22. Aprendendo novamente, né? Como Exato. E a voltar. gente tem outro desafio, né? Porque daí a gente teve um pico de interação no app. E além desse pico de interação no app, teve um dia muito fatídico, assim, dentro desse período. Foi o Dia dos Namorados. O primeiro dia dos namorados Pós-pandemia. na pandemia. Na Na pandemia, pandemia. tá? E que o app não aguentou o tráfego e ficou fora do ar praticamente todo dia 12. Todo dia dos namorados, assim. Caramba. Aí foi uma crise, assim, generalizada. E a gente começou, a partir do aprendizado desse dia, ter um playbook de crise muito melhor estruturado, não só de CX, mas de infraestrutura, de tecnologia. Legal. E também a gente agora tem movimentos dentro de feriados que são muito diferentes a partir desse dia. Então a gente passou. Foram momentos de muito aprendizado, passamos por vários aprendizados para que agora a gente tenha um sistema muito mais robusto, para que agora a Legal. gente tenha playbooks muito mais sólidos de como agir nessas situações, junto com inúmeras áreas. E aí, 2021, 22, as pessoas voltam para as ruas, e aí como a gente continua sendo importante na vida dessas pessoas, como a gente também traz ainda mais impacto e mais experiência para além daquele momento difícil. E aí, inúmeros projetos são feitos junto com a área de consumidores. Por exemplo, foi quando começou a nascer a comunidade iFood, Uhum. que hoje a gente tem uma comunidade muito mais estruturada, mas ali a gente tinha 50 clientes, que eram nossos beta testers. Foram aí que começou a nascer também as nossas ações de aproximação, não só com parceiros de estabelecimentos, a gente tem o Fórum do Restaurantes e também a gente Legal. tem o grupo de trabalho com entregadores. Então a gente começa a ir para um ambiente onde esse ecossistema faz parte do negócio. Isso é muito legal. É Ele muito toma precioso. decisão junto com o negócio. Então, quando a gente fala da comunidade, eles são nossos beta testers para o Clube iFood, que hoje a gente encontrou um caminho com o time de growth através de testes que eles fizeram. Uhum. A gente coleta feedback na hora e deixa o time de produto junto com esses consumidores que fazem parte da comunidade, falando, putz, isso aqui não é legal, ou isso Uhum. aqui pode melhorar muito se for desse jeito. Então, eles constroem tudo com a gente, e isso é igualmente construído dentro do Fórum de Restaurantes, É que os legal. restaurantes levam os problemas e constroem junto as melhorias, e com grupos de trabalho de entregadores. Então, a partir daí, nasce a era que a gente está hoje de experiência de clientes, que faz muito da parte do modelo de gestão e da cultura do iFood como um todo. É legal. Então, é um recap, assim, É, da e história geral. assim, e vendo, porque 2018 pra cá, mais ou menos 6 anos. Exato. Cara, assim, é muito legal ver todo esse desenvolvimento que vocês tiveram, teoricamente, em pouco tempo. Eu sei que é muito trabalho, mas em pouco tempo, né? Porque é um grau de maturidade em relação ao tema. E assim, eu super concordo que desafio ele tem que ser superado e você cria casca, você fica mais robusto ali para os próximos desafios. E às vezes acontece até o mesmo desafio. Eu nunca ia imaginar que você falou do Dia dos Namorados, eu nem sabia dessa situação, mas faz total sentido, né? Porque na época da pandemia você quer mandar alguma coisa, você não tá com seu namorado, seu namorado ali. Não Cara, pode sair para jantar. não A pode sair para jantar, única forma é pedir a comida. né? Então faz total sentido e de certa forma vocês se preparam para outras situações relacionadas a isso. Muito legal ver esse grau de maturidade que vocês têm em pensar CX de uma forma tão estratégica. Eu acho que um dos pontos também que a gente vê muito na comunidade, o pessoal tem dúvidas, né? É, tem muitas equipes que desenvolvem produtos internos nas empresas, né? Exato. E, cara, como que eu faço, né? Como eu posso tracionar isso? Como eu posso trazer a voz do cliente, do meu cliente ou do meu público para me ajudar nesse processo? E um exemplo que você está dando é exatamente esse, né? Porque as melhorias, você trazendo o pessoal, os testers ali para, ver se isso funciona bem, faz uma rodada com ele, pega a percepção deles, e isso é genuíno deles, né? Você consegue desenvolver isso bem. E essa rotina
tem trazido bons resultados para vocês, assim, no desenvolvimento das tecnologias que vocês querem seguir lá? Nossa, demais, assim. Acho que primeiro tem um contexto importante dar um passo atrás. Tá. Hoje a área de CX está dentro da vice-presidência de tecnologia. Isso é muito legal. Exato. Isso já faz com que a área tenha um olhar diferente Entendi. para. Não é apartado, né? Não é. Sim, Estamos dentro da mesma vice-presidência. legal. E fora isso, assim, como a cultura também. E cultura é o que você falou: é comunicação efetiva e assertiva, feita de forma E rito, consistente. exato. Exato. Então, isso faz parte do que foi construído nesse meio tempo, né? Nesses 6 anos. Sim, E dentro dessa construção, a gente foi criando esses métodos de deixar o consumidor cada vez mais próximo dessas decisões. E acho que o ganho disso, e que hoje é diário, as pessoas procuram uma área para fazer testes e para fazer pesquisas com esses consumidores. As pessoas procuram a minha área de dados para falar o que as pessoas estão falando nos canais externos, o legal. que vem reverberando. E ao ponto da gente falar, putz, ó, gente, hoje a priorização da área de comunicação, reputação de canais externos é sob essa ótica, porque o nosso 80/20 está ali. E às vezes as Uhum, pessoas batem na minha porta e falam, putz, tá, tem como a sua equipe tá dentro do meu time, dentro da minha reunião mensal para contar um pouco do que vem acontecendo aí nesses canais? Então, legal. acho que essa construção, essa consistência, não só do projeto, mas das comunicações, fazem com que as pessoas te procurem. Uhum, E no começo era exatamente o contrário, a gente batendo na porta de todo mundo. E para mim esse é o principal resultado, que as pessoas e as áreas de negócio olhando genuinamente o como estamos sendo vistos, qual é o problema que o consumidor traz. Então, acho que esse é um dos resultados internos. Como resultados externos, a gente tem esses encontros, não só com essas pessoas entregadoras, estabelecimentos e clientes, e o time de produto está dentro desses encontros. A partir legal. dessa ação, desses encontros, claro que ele tem uma sustentação e acontece semestralmente de forma presencial, isso gera uma sensibilização muito grande nos times. Porque para além do dado, para além do número, que já está evidente, claro que a gente vai priorizar o número, a gente consegue mostrar o impacto daquilo no dia a dia desse ecossistema. Então, isso potencializa Demais. entregas muito sólidas, como de fato, um programa de fidelização que faz sentido para o consumidor e para o iFood. Então, gera lucro para o iFood, mas gera muito desconto e muito, como fala? Muito lucro também para o consumidor. Uhum, Então, o consumidor tem uma página lá do Clube iFood que ele fala: puta, você economizou com o Clube iFood tantos mil reais a partir dos pedidos que vocês fizeram. Então, legal. tem o ganha-ganha aqui. Fora outras coisas, como a gente deixa o aplicativo cada vez mais seguro. Então, um exemplo do que a gente conseguiu construir de resultado. Hoje a gente tem várias formas de falar que tem handshakes no aplicativo, então acordos entre as partes. Então a Legal. gente tem construído um aplicativo onde o consumidor consegue falar com o entregador, consegue falar com o restaurante, e isso tem sido construído pelo time de programas de experiência, que é uma área dentro de CX, junto com as unidades de produto, ouvindo os consumidores. Legal. Então, o que a gente quer com isso? A gente quer que o consumidor tenha mais contato e agilidade na solução direto com as partes e a gente arbitra isso. E ao arbitrar isso, eles trazem alguns problemas de, putz, essa comunicação não funciona, ou essa automatização não funciona, dentro desses fóruns, e a gente consegue cada vez dar mais espaço para esse ecossistema se resolver e para que ele seja mais do que nunca seguro. Uhum, Então, a gente tem uma melhoria a pouco, que a gente consegue fazer com que o código de entrega seja customizável para que isso tá em isso já está em teste, daqui a pouco a gente deve rolloutar para 100% da base, porque um consumidor falou: "Putz, o jeito que o código está hoje, que é os últimos 4 dígitos do telefone, eu peço muito, então os entregadores da minha pequena até já cidade já sabe. sabem. Exato, Então será que isso não gera um risco?" exato. E dentro desse feedback, será que isso não gera o risco? Times de produtos já começaram a fazer estudos. A gente começou a comprovar via dados a eficiência de ter algo customizável, como isso Legal. traria mais rentabilidade e também ajudar o consumidor. E a partir de agora, isso foi nesse último fórum da comunidade iFood,
E agora, nessas últimas semanas, a gente já testou, já tá para 10% da base, a gente deve fazer 100% do rollout, Que com legal. base num feedback. Então, a gente ouve, a gente estuda e a gente implementa. E depois a gente conta para o consumidor. Obrigada por fazer parte disso. Então, é um dos exemplos também do que a gente constrói com essa proximidade. Cara, muito legal isso, porque eu não vejo outro caminho, né? Porque a gente constrói, vocês constroem uma solução para facilitar o dia a dia das pessoas, tanto dos estabelecimentos, dando oportunidade para os entregadores e dando uma facilidade ali para quem recebe. E muitas vezes, né, vem aquele ponto, puta, poderia ser melhor aqui, né? Então vocês estão abrindo esse canal e facilita demais. Por exemplo, esse do código é uma coisa que eu tinha na minha cabeça também. Eu falei, mas se a pessoa, às vezes vem o mesmo entregador, né? Porque Aham. você pede lá, a pessoa já sabe o código. Então, né, se acontecer alguma coisa, aí eu pensei, poderia ser randômico, né? Mas aí vocês foram além. Pode ser um código personalizado que eu coloco aqui. E é legal isso, né? Porque você vê que às vezes você pode ter várias ideias para resolver um problema. Mas qual é a melhor ideia para todos, né? Exato. E Isso é um muito dos legal. e quando a gente estava discutindo isso com o consumidor no último fórum, e eu sou muito fã da comunidade iFood, é de uma área par minha. E ele falou assim: ele trouxe sobre ser randômico, ele falou: "Mas poxa, às vezes eu vou pegar o pedido, e eu não tô com o celular na mão. Se for randômico, como eu faço para lembrar?" É, Aí, tipo, todo mundo ficou em alerta, daí o outro falou assim: "Mas eu peço mercado para minha mãe. aham. Eu peço presente para as pessoas. Como vai ser randômico? Eu vou ter que garantir a comunicação com a pessoa que eu pedi mercado." Aí todo mundo falou: "Putz, é verdade, vamos lá." Como E aí fazer, né? você escolher seu próprio código, ele é intransferível. Você Exato. passa, tipo, pedir mercado para o meu pai. Eu passo o código para o meu pai, mas é importante meu pai saber também que é intransferível. Então a gente tentou de uma forma flexível. Uhum. Primeiro a gente abriu a oportunidade para todo mundo falar. Depois que todo mundo falou, a gente falou: "Putz, vamos entender", entendemos, fazia muito sentido. E aí a gente foi para o caminho do customizável, para que a pessoa tenha flexibilidade da periodicidade de troca, escolher esse código Legal. e facilitar também com que ele lembre quando ele for buscar o pedido dele. E aí a gente pode falar, mas é só um código. Não, não é só um código. Olha o quanto impacta, né? Não, não é só um código, isso traz segurança para Sim, garantir que a entrega foi feita, para que a gente pague com segurança o entregador que fez essa entrega, para que o restaurante no fim do dia não tenha prejuízo. Então esse código, ele é realmente o acordo entre todas as partes que o pedido aconteceu. legal. Ao passar esse código, é a segurança que a gente não vai ter um cancelamento ou um prejuízo Uhum. incorreto para uma das partes. Então, não é só um código, ele é realmente para E, estabelecer a segurança e, disso e tudo. traz um conforto também, né? Porque você falou, por exemplo, lá em casa, minha mulher pede muito mais iFood do que eu, assim. E aí, eu até pela facilidade, eu falo, pede aí, né? Porque você já pede, você já tem um monte de coisa. E aí, às vezes, por exemplo, ela pede, ela não tá em casa, aí eu tô resolvendo algumas coisas lá, ela, vai chegar. Aí eu falei, Você já qual o sabe o código? código. Né? Então isso já facilita. Então tem essa questão de não espe- e essa é a grande diferença da experiência do produto, de você focar só no produto, né? Exato. De você focar na experiência do seu cliente, porque você focando na experiência não é só o usuário ali do próprio aplicativo, mas tem todo um ecossistema que gira em torno dele ali para gerar uma experiência de pedido, entre outras coisas. Total. Muito legal. E assim, vamos aproveitar que já que a gente está falando da comunidade iFood, né? Qualquer pessoa pode se inscrever lá. Sim, comunidadeifood.com.br, qualquer pessoa pode se inscrever. Hoje a gente tem mais de 20.000 inscritos que acompanham, que Tô trocam lá, eu tô lá, tô lá. isso, que trocam com outros consumidores a vivência com a marca. Então, é um ambiente gamificado também. Então, quanto mais engaja, mais entende de iFood, mais também ganha uma série de prêmios com a gente. E esses prêmios não é para comprar inscrições, não, é porque pra gente é muito doido pensar que com qual marca você se engaja ao ponto de fazer parte de uma comunidade e apoiar na construção desse negócio.
Então, Muito cara, legal. essas pessoas que estão com a gente, elas merecem muito participar de tudo que o bebe do iFood, né? Então, dos nossos eventos, conhecer nosso escritório, entender o que tem por trás desse bastidor. Então, a gamificação é uma forma também de apoiar a construção disso e agradecer o tudo que eles vêm fazendo pela marca, assim. Então, é realmente um projeto muito genuíno e um projeto que eu acredito muito em como ele vem sendo consolidado, assim. E esse projeto não é à toa, né? Que a gente, eu e o Bruno, a gente estava lá no lançamento, né, do projeto, a gente Sim! estava conversando e a gente falou, né, meu, assim, a gente conhece muita coisa que tá rolando no mundo sobre CX. E a gente falou, pô, esse projeto é um projeto bem legal, vamos lá. E aí, a gente ficou muito feliz desses últimos dias aí que a gente ficou sabendo que a gente tem uma premiação, pessoal. Não sei se todos conhecem, que é a premiação Customer Centric World Series. Essa é uma premiação global, uma das maiores premiações que existe do setor de gestão de experiência, né? Então, eles avaliam cases de grandes empresas ao redor do mundo. E o iFood não ganhou só um, ganhou 3 prêmios aí, levantando a bandeira do Brasil lá com muito orgulho. Fala um pouquinho dessa premiação, como que foi, conta um pouquinho pra gente. Nossa, acho que foi um momento de muito orgulho mesmo. Vou dar 3 passos atrás, não vou dar só um não, assim. O iFood é uma empresa de tecnologia brasileira, assim, Sim, e isso é importante fomentar. A maior empresa de food delivery da América Latina, mas a gente gosta de frisar que a gente é uma empresa brasileira. brasileira. E por quê? Os nossos presidentes e vice-presidentes, eles estudam muito no Vale do Silício, agora muito na China. Então, Uhum, são lugares de inspiração. Mas uma das coisas que eles frisam muito é que a gente precisa tirar o complexo de vira-lata e sempre souber que a gente tem que estudar para uhum, entregar o melhor é legal. para o nosso país. Então, acho que tem um primeiro passo disso. Outro passo é que no começo desse ano, em fevereiro, eu recebi a missão da nova liderança, da Ana Vidal, de precisamos não só ser, mas precisamos contar para a sociedade o que a gente faz. Legal. Porque são muitos problemas e a gente precisa contar que a gente está melhorando, que a gente quer ser melhor todo dia, que a gente vai atrás de melhorias. Então a gente tem que contar para o mercado o que a gente vem construindo para melhorar a É, experiência. compartilhar as dores e as conquistas, né? Exatamente. Legal. E o Cris aqui, que foi a primeira pessoa que eu entrei em contato, né? Eu falei, puta, me ajuda. A gente conversou, você foi no iFood, e acho que a partir daí a gente conseguiu construir uma parceria bem concisa de vocês também falam, putz, isso aqui é legal, olha isso Sim, daqui. Então, acho que a gente foi construindo essa parceria, e desde o início da área de reputação, desde o muito início da legal. estruturação disso, você faz parte disso. E dentro da participação que vocês tiveram na comunidade, foi muito legal o alerta que você falava, puta, meu, vocês precisam contar isso melhor, assim. Vamos expandir, vamos para além do Brasil, vamos tornar isso um case internacional. Então, não só vocês fazem parte dessa premiação, mas acho que o Cris faz parte da estruturação da área desde o começo, abrindo inúmeras portas. E aí, depois desse agradecimento, a gente se enfiou no prêmio, falou, puta, vamos lá. Entraram de cabeça, foi Entramos de fenomenal. cabeça e para além da comunidade, a gente levou mais 2 cases. Um Legal. case de como a gente usa inteligência artificial nos atendimentos para consumidores. Uhum. Então, hoje, 60% praticamente dos nossos atendimentos são feito via inteligência artificial. Por quê? Porque eu contei que na sexta-feira à noite precisa de muita agilidade para resolver Um um volume problema muito alto. muito importante ali, que é o consumidor conseguir ter um momento de prazer com a sua família. Legal. Então, hoje a gente usa a inteligência artificial para nos apoiar nessa resolutividade e agilidade. Foi um dos prêmios premiados na Latam e altamente recomendados. A gente teve um outro de experiência B2B, de Uhum. como a gente tem um help center efetivo para os estabelecimentos se resolverem de forma resolutiva e ágil. Então a gente tem ali um prêmio que foi construído dentro da experiência B2B de CX, em conjunto com o time de produto. E a gente tem a comunidade iFood, todos reconhecidos Latam, e a gente, nossa, ficou muito, muito feliz. Foi um prêmio que reverberou muito bem internamente também, porque quando a gente tá muito no dia a dia, ou muito imerso no técnico,
a gente esquece de entender o valor de cada uma daquelas entregas. É Total. sempre o roadmap que Sim. ou tá um pouco atrasado, ou tem que correr atrás. E a gente teve um feedback que me tocou muito de um time de produto, de tecnologia, que falou: às vezes vocês acreditam mais na gente do que Do a que a gente gente mesmo. mesmo. Olha que Muito legal. obrigada por esse trabalho. Então, isso só reforça a cultura interna que é, putz, tem muita gente que trabalha. Um case representa o trabalho de mais de 50 pessoas. Imagina. Então, tem muita gente por trás dessas entregas. Quando a gente volta para casa com esses prêmios e fala, puta, obrigada, vocês construíram isso, a gente só direciona a empresa para cada vez estar mais próximo e entender o impacto do dia a dia. Então também é uma forma de reforçar a cultura. Não é só o prêmio, não é só o Sim. reconhecimento, que é muito gostoso e muito importante, mas é mostrar para todos esses times envolvidos que, puta, nosso trabalho tem muita coisa pela frente, mas parabéns, estamos só começando. É bem importante, não só externamente, mas internamente também. Eu acho, eu fico muito feliz com isso, de vocês, uma empresa do tamanho do iFood, da representatividade que ela tem globalmente, no sentido de ser uma empresa brasileira, e vocês se orgulharem de levantar a bandeira, e levantar a bandeira no mercado global, né? Falar, ó, porque eu lembro que quando a gente começou a comunidade lá em 2017, final de 2017, a gente era muito refém dos conteúdos lá de fora, Total. né? Muito, muito refém. E uma das coisas que tanto o Bruno como eu, a gente sempre bateu, falou, meu, tem tanta coisa sendo feita aqui, é lógico que a maturidade com o tempo ela vai se fortalecendo, né? Então, é, desses últimos anos para cá, a maturidade no mercado aumentou demais. Mas a gente tem um trabalho na comunidade justamente desse, sabe? De, meu, vamos dar luz a quem está fazendo um trabalho bacana. E o trabalho bacana não necessariamente é o case, é tudo flores e tudo mais, mas que estão com energia e estão querendo fazer bem, né? Então, quando a gente consegue alinhar essas coisas, é muito legal, porque aí a gente Democratiza, né? democratiza. E a comunidade é justamente isso. A gente acredita muito no aprendizado colaborativo. Então, a gente. E é estranho, assim, porque o pessoal chega pra gente e fala: Nossa, eu nunca vi uma comunidade tão participativa, né? Por quê? Porque você pode aprender com as outras áreas. Uma pessoa, sei lá, do agro pode aprender com o case de vocês de tecnologia, né? Total, total. Então a gente vai conectando as pontas. Eu acho que isso que é muito legal. Parabéns novamente, parabéns para todos Obrigada. aí da iFood que trabalharam para isso. É, e deixa eu entender um pouquinho de como que vocês captam essas percepções e tracionam isso para dentro. Porque o que que acontece? A gente vê muito na comunidade, em projetos também, que o pessoal, beleza, vou fazer nosso programa de voz, ou vou começar com o NPS, igual vocês começaram, e a gente vai crescendo. Só que há uma grande dúvida do pessoal, o que que eu priorizo, o que que eu traciono, e como eu mostro esse resultado. Por isso, quando eu falei, quando une os indicadores operacionais, esse é o santo grau, né? Total. Porque aí você coloca o CX não como algo subjetivo institucional, mas algo como estratégico mesmo dentro da companhia. Como vocês tracionaram isso e evoluíram todo esse processo? Acho que hoje, voz do cliente, ele acontece em inúmeras áreas do iFood e foi com a maturidade do que a gente vem estruturando isso. Então, a gente tem a área de operações que traz a voz do cliente do CSAT. A gente Legal. tem a comunidade, que é uma outra área que traz a voz do cliente da comunidade. E na área de reputação, a gente tem três pilares, né? Um Tá. primeiro pilar que é atuar em todos os canais externos. Um segundo pilar que é entender, que é nosso time de dados e de categorização via AI, que entende tudo o que aconteceu nos canais externos e democratiza isso dentro do iFood. E a gente tem um time de conexão, que é o time que comunica isso internamente para a companhia e para o mercado. Legal. E dentro dessas três vertentes dentro da área de reputação, o que a gente primeiro trabalha muito para conseguir reverberar tudo isso na companhia? Precisamos fazer uma operação
transparente, clara, com uma comunicação muito eficiente, dados que os canais externos estão ali para todo mundo enxergar. Uhum. Uma comunicação nas mídias sociais, uma comunicação no Gov, no Reclame Aqui, é o que meu time atua. Depois disso, e dentro disso, a gente tem um canal de atendimento da vice-presidência, do presidente e a vice-presidência. E eles são muito engajados. O nosso presidente, assim, ele recebe reclamações e ele quer resolver, ele quer entender o que aquilo tem por trás. Essa operação em si é uma operação de muita pressão e uma operação muito quente. Imagino. Só que ter a presidência, a vice-presidência, toda engajada em resolver esse problema faz com que também muitas lideranças estejam nesse canal. Uhum. E também vejam que estão falando sobre iFood. Automaticamente isso traz um movimento cultural para que as pessoas entendam isso como um pilar estratégico, ao ponto dos nossos KPIs estarem em painéis estratégicos. Então, acho que Legal. esse é o primeiro ponto. Depois, estando no pilar estratégico, a gente precisa, no pilar, entender, cara, como eu colaboro para, além de experiência, trazer eficiência para tudo isso. Uhum. E quando eu trago eficiência, o porquê o cliente está procurando um canal externo para se autorresolver? Qual gap tem nas minhas frentes de ajuda, nas minhas centrais de ajuda? E dentro desses canais externos, nós atendemos todos, né? Então, consumidor, entregador, estabelecimento, não tem filtro. É Uhum. diferente do central de ajuda, que é só focada naquilo. Sim. Ali, todo mundo entra e a gente precisa captar, entender e cruzar com o negócio. Então, a gente tem essa área que hoje lida com esses inúmeros feedbacks. E aí a gente tem um processo de cruzar com os KPIs de logística, com os KPIs de eficiência, com os KPIs de operação, entender quem buscou o primeiro atendimento ou quem veio só nesse canal externo. Depois de tudo isso, a gente fala, quem é esse cliente que veio aqui? Uhum. Putz, é um cliente que é novo, ele não sabe operar na plataforma. Estamos ajudando o cliente novo a operar de uma forma concisa, seja ele um novo entregador, um novo restaurante ou um novo consumidor. Uhum. Ou é um cliente que compra muito comigo. O cliente que mais compra comigo é o cliente que vai ter problema. Tipo, ele pede 3 iFoods por dia. Caramba. Então, se ele pede 3 por dia, ele vai ter com certeza mais de 40, 50 pedidos por mês. A possibilidade de acontecer alguma A coisa. possibilidade de acontecer um erro, ela existe e é muito Sim. mais alta para esse cara. Então, como eu também tenho um tratamento diferenciado para ele, como eu me aproximo dele. Então, dentro dessas nuances, a gente não só cruza com KPIs de eficiência, com KPIs de personalização, de segmentação, e por fim, a gente categoriza o que eles falam com a inteligência artificial interna. Então, hoje, dentro do nosso Data Lake, a gente tem o Tokan, que é a nossa inteligência artificial, que a gente consegue categorizar 100% dessa base de feedback e falar a reclamação na voz do consumidor, em tantos por cento, é tal problema. Que legal. Ou não estamos sendo transparentes, ou ele acha que a gente não está sendo justo, ou ele não entendeu alguma política. E dentro disso, a gente começa todo o fluxo de trabalho interno, democratizando isso, trabalho dentro da área de negócio, falando, putz, olha, temos um problema, como Uhum. nós trabalhamos juntos esse tema. E a outra parte como a gente também se posiciona no mercado de uma forma que vou educar essas pessoas, vou mostrar o que é o iFood. Então, é um pouco do trabalho que a gente constrói atualmente na área de reputação. Legal. E é muito legal porque dentro desse último estudo, a gente achou de fato um furo no processo. E a gente tem uma cultura de conflitos produtivos. Uhum. Me traga dados, me traga informações, vamos discutir sobre isso e vamos sair do outro lado. Legal. E dentro desses estudos, a gente conseguiu alavancar mais de 3 metas estratégicas em painéis parceiros, em painéis de outras áreas, que eram para trabalhar a voz do cliente dentro desses canais externos. Então, você ouvia nos kickoffs as falas de, puta, no canal externo, adoro essa. Aqui, o cliente tal tá reclamando em tal lugar. A área de growth pergunta como o novo cliente está sendo tratado, como a gente acompanha isso. As nossas segmentações no atendimento cada vez mais pareadas com a segmentação do negócio. Então, se você recebe um CRM porque você é um cliente novo, você tem que ser tratado diferente no atendimento. Você está aprendendo. Agora, se você recebe um CRM de uma pessoa que
usa muito o iFood, olha, eu tenho uma forma de você economizar. A pessoa também tem que ser atendida diferente, o Exato. atendimento. Então a gente vai equilibrando essa balança, trazendo cada vez mais um fluxo de negócio e operação que tenham sinergia para que a gente cruze essas informações e tenha um trabalho cross, né? Um trabalho Uhum. multi-áreas para entregar a melhor experiência, assim. Então é um pouco do como a gente nessas 3 pilares, o como a gente vem atuando agora. Pô, muito legal ver essa evolução, assim, né? Porque se a gente pensar, lá atrás, foi constituído dessa forma, né? Mas foi constituído num começo ali, que tracionou e que vocês, num ciclo, sei lá, PDCA, ali de transformação e com a vontade, com essa cultura forte de querer entregar a melhor experiência, foi se transformando, né? Exato. E foi ficando bem maduro. Agora, pro lado do profissional, tá? Assim, no sentido de tem muita gente que tá ingressando para a área de CX, tem muita gente que saiu de outras áreas e tá entrando na área agora, tá assumindo áreas, né? Porque eu acho que e isso eu vejo isso com uma visão super positiva, porque eu acredito que o CX dá muito certo quando você conhece muito o negócio que você está tocando Total. ali, né? Então, se você tem o contexto do negócio, facilita demais todo o processo. Para essas pessoas, ou para a pessoa que está ingressando, quais as competências fundamentais, na tua visão, que você acredita que o profissional de gestão de experiência ele precisa ter aí para conseguir bons resultados? Tá. De cara, é mais um soft skill do que um hard skill. Acho que o profissional de CX precisa ser muito curioso. A gente permeia por muitas áreas e a Uhum, gente precisa saber discutir com muitas áreas. Eu acho que esse é o grande barato, assim, de ser generalista. sim, Porque numa visão simplista de CX, parece tudo flores e um mundo encantado, assim. Mas para que você trave as batalhas, para que você ganhe as lutas pró-cliente, você precisa construir junto. uhum, E para construir junto não tem outro segredo a não ser você entrar, ouvir, entender e mostrar onde está o ganha-ganha entre áreas, assim. Não existe outra fórmula. E para você mostrar o ganha-ganha, você minimamente precisa entender. Você compreender, minimamente precisa falar: exato. "Putz, me conta", precisa ser curioso, precisa estudar. O iFood, assim, eu sou fã do iFood, mas é um ambiente totalmente desconfortável. É um ambiente que Isso é toda ótimo. vez muda. É que a gente fala muito: "Puta, tem que estar fora da zona de conforto", mas Sim, estar fora da zona é desconfortável. é, Você precisa é, estudar pra caramba, você precisa ser exato. curioso, você precisa tipo, hoje eu tenho um soft skill que faz sentido, amanhã eu não tenho certeza, eu vou precisar me moldar. Uhum, E acho que isso não é só de iFood, acho que isso é natural natural. da área de experiência, porque as tendências de inovação, elas vão trazendo outros comportamentos para o consumidor. Hoje a gente tem a neurociência do consumidor que mostra que ele não te compara mais só com o seu concorrente, ele te compara com qualquer vivência que ele tem. E Exatamente. para isso você tem que estar antenado do que está acontecendo de novo, você tem que estar antenado do que está acontecendo no negócio, tem que estar antenado no mercado do seu negócio e você precisa trazer melhor experiência com eficiência. Uhum, Porque no fim do dia, a gente precisa ter uma empresa lucrativa para que as coisas consigam crescer e para que as coisas amadureçam. Então, para mim, curiosidade e aprendizagem contínua são os diferenciais que vão permear todas as mudanças de tendência de experiência, assim. Não tem outra forma. já que a gente está falando de inovação, o que que você vê aí de inovação do mercado? Você já falou do Tokan, que, né? E foi muito legal, eu acho que eu vi a entrevista com o presidente de vocês, onde ele mencionava que sobre inteligência artificial, que primeiro vocês aplicaram internamente para depois fazer alguma coisa externamente. Então gerou muito aprendizado ali Total. para depois sair para o mercado. Fenomenal. E E eu acho que tem que ser assim. e parece, tipo, pequeno, mas essa Cara, transformação é demorou gigante. 1 ano e meio, assim. Sim, Então, assim, é realmente ainda um ato de cultura, acho que a cultura permeia tudo, né. Em exato. 2018, teve a primeira aquisição de uma empresa de inteligência artificial, só que todo mundo falou: "Uau, isso acontece depois de 1 ano e meio". Aham, Então, assim,
tem muito do que foi a maturidade para chegar até aqui. A Então, curva de aprendizado mesmo, exato. né? E dentro disso, o que você vê de mais tendências assim, não necessariamente só para o iFood, mas do mercado em si? Porque o profissional ele tem que ficar ligado, como você bem mencionou. Mas tem muita coisa que também às vezes não vai fazer tanto sentido, né? Então, qual dica que você dá? Olha, eu não sei se é uma dica, assim. Eu sou uma pessoa que eu fico ouvindo muito. Eu amo podcast, assim. Então, não Aham. é só porque eu estou aqui. Então, eu tô, tipo, na academia, eu tô ouvindo podcast. Às vezes, eu tô num momento de foco, eu tô ouvindo podcast. Então, acho que esse ambiente de aprendizagem contínua, o que que eu tenho ouvido muito, assim? A tecnologia já é uma realidade. Sim, Quando a gente olha para as crianças de hoje, o como elas vêm evoluindo, e quanto esse meio digital vem penetrando, assim, tudo é muito rápido. E eu vejo que quem mais sofre nisso são as áreas de experiência, porque a gente tem um tempo muito curto para se uhum, moldar a esse novo comportamento. E é tudo que a geração Z espera de um consumo. De um consumo que ele tenha inclusão, equidade, que ele tenha sustentabilidade e que ele é muito rápido e resolutivo. sim, Então, a gente fala muito de inteligência artificial, mas acho que a gente tem ainda uma inteligência artificial que tem que ser moldada à próxima geração, que legal. em breve vai ser os nossos grandes movimentos econômicos, assim, que vai movimentar muito a economia. Então, acho que o olhar para as nossas próximas gerações e o como a gente supre as expectativas de compra deles e de consumo vai ditar muito o que a experiência precisa ter nesse lugar. E tem que ser uma experiência resolutiva, ágil, sem grandes fricções. Então, acho que tem uma baita responsabilidade para entender o que vem desses Uhum. novos compradores dessa geração que mudaram tipo, de uma forma absurda, né? Então, acho que aqui tá um pouco do que precisa estudar de uma forma generalista, né? Permear desde o growth, do marketing, e aí do Sim, como você entrega de experiência e de produto. é isso, nunca vai mudar, né? O consumidor está em. A gente é Transição. consumidor, cliente, a gente sempre está em transição. Tem as gerações, né? A gente muda e ainda tem as gerações. E as empresas que vão ter mais sucesso é que aquelas que acompanham essa movimentação. Total. Falei que ia ser rápido, passa muito rápido, Nossa, né? passou, passa mesmo. A gente, ó, tá mais ou menos uma hora, parece que tá, sei lá, 15 minutos conversando aqui. Verdade. Mas, ó, a gente tá chegando ao fim do nosso papo, mas eu gostaria que você desse um recado para quem tá nos assistindo, alguma dica, alguma sugestão ou recomendação para as pessoas que trabalham em experiência do cliente ou estão pensando em trabalhar com gestão de experiência. Boa. Ingressa aí na área. É uma delícia, assim. Acho que é uma área transformadora, como não só como profissional, mas como pessoa também. Tem muito conteúdo legal aqui no podcast de Amigos CX. Consumam, com certeza, profissionais incríveis que vão te fazer aprender cada vez mais sobre isso. Então, eu particularmente indico fortemente não só entender as tendências do consumidor, mas também assistir todos os conteúdos aqui. Como rede social, eu converso bastante através do LinkedIn, então minha rede é thaís.pinto. Boa. Me conectem lá, vamos bater um papo e é sempre um prazer ter trocas tão ricas assim como a gente teve agora. Então, obrigada pelo espaço, Cris. Valeu, tá? Super obrigado. Se conectem com a Tá mesmo, é ótimo, tem muita experiência. O iFood é uma referência aí quando a gente fala do mercado brasileiro, até global agora, né? Com 3 prêmios Sim! também. Então a gente acredita como comunidade que a gente pode avançar muito mais rápido com esse aprendizado colaborativo. Então, super obrigado por ter aceito o nosso convite. Demorou, mas foi, deu Foi, certo. foi. E pessoal, para você, meu muito obrigado. Obrigado por mais esse episódio. Então, se você não segue a gente no YouTube, aí siga a gente, aperte o sininho, que toda semana, não, quinzenalmente agora, a gente tem um novo conteúdo para você, tanto no YouTube como também no Spotify, tá bom? Então, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.